Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente dando sequência aos nossos vídeos sobre os sistemas integrados de produção agropecuária. Hoje a gente está aqui na presença do professor André. Professor André, que é professor no UTF-PR de Campos do Pato Branco. Bom dia, professor André, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Então, professor André, se tu quiser se apresentar aqui pro pessoal. Tá bom, Felipe, um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês, né? Meu nome é André Brunhara Soares, eu sou professor aqui do campus da agronomia, né, do curso de agronomia de Pato Branco, e a gente trabalha nesse tema de SIPA, né, Sistemas Integrados da Produção Agropecuária, já há bastante tempo, né, desde 2007, talvez com mais intensidade, né, e temos o grupo de pesquisa GISPA, né, que é um grupo que tem a sua base, o estudo dessas relações solo-planta-animal num contexto de integração lavoura-pecuária, né? Então, a gente tem trabalhado isso os últimos anos aí, e a gente tem orientado alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro dos CIPAs, né? Temos disciplinas de CIPA, tanto na graduação como na pós-graduação, então a gente é um apologista e estudioso desses sistemas integrados, né? Ótimo, ótimo. Então, falando sobre os SIPAs, o que são os sistemas integrados de produção agropecuária? Bom, Felipe, isso aí, assim, tem uma grande discussão em torno do conceito, tá? Eu proponho aqui que vamos tentar resumir, né? Os CIPAs, os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, são sistemas que visam mesclar, juntar cultivos, né? Cultivos forrageiros, ou arbóreos, ou arbustivos, ou agrícolas, ou assim, em uma infinidade de tipos funcionais, de tipos de plantas, de tipos de cultivos perenes, anuais, bienais, né? Mas sempre no sentido de criar um ambiente que tem as relações protocooperativas, relações de protocooperação, ou seja, um ajuda o outro, né? E essas relações protocooperativas ou relações sinérgicas, né? Elas acontecem de diversas formas, de diversas naturezas, né? Algumas relações sob o aspecto de física de solo, outros de química de solo, ciclagem de nutrientes, né? Outros da parte social, outros da parte econômica. Outras relações são, por exemplo, de diminuição da intensidade de patógenos ou plantas invasoras, aí é sobre um viés de fitossanidade, né? Então, os CIPAs é isso, são sistemas que são conscientemente arranjados, desenhados para tentar promover essas relações sinérgicas. E tendo essas relações, aí uma série de benefícios acontecem, de ordem produtiva e de ordem econômica, né? E de ordem ambiental, sobretudo, né? Então, basicamente, é isso que são CIPAs, né? Agora, já aproveito a pergunta do Felipe, assim, qual que seria a diferença de CIPA para ILP, né? ILP, né? Ou tem outros acrônimos também, né? Por exemplo, ILPF, né? Bom, nós entendemos que as siglas ILP ou ILPF, a gente acha que o L de lavoura, integração lavoura-pecuária, lavoura já poderia englobar todo o cultivo que não é forrageiro. Então, a gente acha que não precisaria falar sempre se é um silvopastoralismo, um agro-silvopastoralismo, sempre ter uma nova letra no acrônimo, tá? A gente acha que, então, ILP seria o mais tecnicamente usual e é o que a gente acha certo, né? Bom, depois teve alguns autores que publicaram e defendem, e hoje o termo CIPA está bastante usado, né? E qual que é a diferença dos dois? Na verdade, não são antagônicos, né? O CIPA é um termo mais que tem uma aderência com a nomenclatura internacional, com a FAO e com outros países que trabalham com CIPA. É uma tradução mais literal do que seria, como que a FAO fala de integração lavoura-pecuária, né? Então, CIPA, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, tem uma aderência mais científica e com a nomenclatura internacional, e também de uma abrangência muito maior, né? Então, nós aqui do sul do Brasil, sobretudo, né, mas mesmo no Brasil Central, a gente está mais acostumado com aquela, assim, planta soja, milho ou feijão no verão, e no período de inverno dedica à produção animal, que principalmente é gado de corte e o gado de leite. Esse sistema é o nosso sistema mais comum, né? Então, a gente tem chamado isso de ILP, ILP. E tá certo, é um termo tecnicamente certo, mas ele meio que restringe a esse tipo de sistema, né? Já os CIPAs, eu posso trabalhar, por exemplo, CIPAs da Ásia, que trabalham com produção de arroz, com produção de carpa-capim junto com arroz irrigado, ou produção de uma fruta, de uma castanha junto com piscicultura,
que trabalha com produção de suínos e aves em pomares. Assim, são sistemas, todos sistemas multistratos, outras nomenclaturas que tem, né? Tudo são CIPA. Então, sistemas, assim, inimagináveis para um brasileiro, muitas vezes, né? Mas, então, o termo CIPA é extremamente amplo. A gente tem sistemas, assim, que muito diferentes para nós. O que é mais acostumado com nós é a produção de grãos e animal, né? Que a gente tem chamado de IUP. E os dois estão certos. Tá? CIPA é o mais abrangente e IUP estaria dentro do CIPA. Né? Agora, uma coisa importante enfatizar que é o seguinte, para ser CIPA, tem que ter presença de animal. Tá? Isso é o que diferencia o CIPA de outras propostas de produção, filosofias de produção, digamos assim, né? Como a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura multistrato, né? Então, no CIPA tem que ter o animal, porque o animal, seja ele ruminante ou monogástrico, independe da espécie do animal, mas o animal é o grande catalisador. É o grande catalisador das relações sinérgicas, tá? É o que faz acelerar a ciclagem de nutrientes, é o que é o que faz a desfolha, pode consumir uma invasora, pode reciclar os nutrientes dessa invasora para a planta desejada, ou seja, tem que ter animal. Esse sim é uma condição sine qua non para ser classificado como CIPA. E ter tecnicamente planejado, né? A grosso modo, esse seria o conceito. Ótimo, ótimo. Então, já que tu explicou sobre o que são CIPAs e qual que é a diferença entre o CIPA e LP, tu poderia nos explicar qual que são as principais vantagens que um CIPA traz? Bom, também é uma pergunta ampla, né? Eu vou tentar, assim, tu tá me dando um desafio tremendo, né? De tentar sintetizar isso, né? Mas são várias vantagens, né? Bom, vamos dizer assim, vantagens em relação a quê? Vamos dizer, então, em relação aos sistemas especializados. CIPA versus sistemas especializados. O que são sistemas especializados? Os que produzem ou só a árvore, ou só o grão, ou só o produto animal, né? E os CIPAs é o que mistura tudo isso numa sequência ao mesmo tempo, na mesma área, ou intercalado no tempo, né? Então, essas são as formas de fazer o desenho de um CIPA, né? Existe uma escala temporal e uma escala espacial, né? E daí também tem o conceito de frequência e de biodiversidade dos CIPAs, né? Mas vamos voltar à pergunta. Quais as vantagens? Bom, de ordem econômica tem uma grande vantagem, né? Quando a gente faz a diversidade de rendas, né? Que entra na propriedade, isso traz uma resiliência econômica absurda, né? E é muito importante dizer que o CIPA, ele se apropria da lógica da economia de commodity, né? Qual que é a economia de commodity? É a gente tentar aumentar a produção para tentar diluir os custos fixos, né? Os custos, custo com as instalações, com as máquinas, com a mão de obra, né? Eu consigo utilizar mais eficientemente, de forma mais efetiva, os meus recursos, né? Então, isso seria a lógica, assim, da economia de escala, né? Sempre aumentar a produção. Aumentar a renda líquida, a renda pela diminuição dos custos. Mas o CIPA, além de procurar isso, a gente também tenta trabalhar nos benefícios que a economia de escopo nos traz. A economia de escopo é diferente da economia de escala. O que ela faz? Ela aumenta as fontes de renda, e com isso ela aumenta a renda. Então, nós temos, assim, a venda de leite, por exemplo, aqui na região do Paraná, né, o mais comum aqui, né, embora tenha uma infinidade de sistemas, né, não quero simplificar, mas vamos dizer, na nossa região aqui, mais do Paraná, produção de leite, produção de soja, milho, produção de carne, produção de, né, cordeiro, carne bovina, né, e junto com produção agrícola. Então, eu aumento as formas de renda. Então, eu consigo, num CIPA, usufruir a economia da escala e também a economia de escopo, aumentando a minha diversidade de rendas, né? Então, assim, só que isso tem que ter cuidado, né, Trentinho? Porque o aumento de atividades numa propriedade, ele não deve ser maximizado. Porque se ele tiver muitas atividades, a gente perde tanto em economia da escala que o nosso custo fixo aumenta muito e a nossa rentabilidade pode diminuir, e sem falar que a gente se torna muito pouco especializado. Quer dizer, a gente não quer se especializar num tema, mas muitas vezes a gente não consegue ser bom em tudo. Então, por exemplo, tem uma propriedade pequena aqui. Eu tenho 5 caixas de abelha, eu tenho um lotezinho de frango, eu tenho fiz um aprisco para criar cordeiro, eu tenho umas vaquinhas de leite, eu produzo uva, eu tenho que ter cuidado. Se eu fizer uma grande diversidade de rendas, que por um lado seria bom, acaba que eu não tenho economia de escala nenhuma. E todos os equipamentos
e que eu comprar, que eu adquirir para cada uma dessas atividades, eles vão ter um alto custo, uma alta proporção, né? Então, não, o CIPA, a gente tem que diversificar, mas, assim, mantendo um pouco a economia da escala, né? 2, 3 rendas da propriedade, né? Porque daí eu me aproprio um pouco da economia de escopo e me aproprio da economia de escala. Bom, tudo isso é uma vantagem, né? Depois tem vantagens de ordem agronômica, por exemplo, a gente, bom, ainda em relação de ordem econômica, eu consigo ter a produção animal. Hoje o leite vale bastante, a carne vale bastante, né? Então eu consigo ter uma renda muito significativa num período que até então eu nunca tive renda, né? Então a renda bruta geral aumenta, né? A renda líquida também, né? Isso é uma coisa gritante, né? E do ponto de vista agronômico, bom, existe uma diminuição dos custos de produção, porque o mesmo adubo que eu coloco na pastagem, ele pode ficar para a lavoura. Então, há um uso mais eficiente dos insumos, né? Principalmente dos fertilizantes, que a gente já tem um nível de conhecimento maior, né? Sobre adubação de sistema, sobre ciclagem, que isso é tema para outra fala, né? Mas há uma redução de problemas de plantas invasoras, por exemplo, de capim amargoso, de capim... essas plantas resistentes, buva, né? Essas plantas resistentes, a gente, quando faz a integração, a gente praticamente elimina esse problema, né? A gente tem aumento da produção da lavoura, quando tem pastejo, né? A gente tem melhoria de solo. Bom, aí vários efeitos também, vantagens de ordem ambiental, né? Como melhoria do solo, principalmente teor de carbono do solo, aumento da fertilidade do solo. Então, com isso, futuramente eu poderia diminuir o uso de insumos. Então, isso eu já estaria fazendo um sistema mais sustentável, né? Que eu não estou usando tanto um insumo fertilizante químico, que é um produto que tem um alto rastro energético, né? Um alto grau de entropia, né? Então, eu consigo, com o passar dos anos, ir diminuindo o uso de insumos, né? Sejam eles fertilizantes ou defensivos, né? E isso impacta de forma muito importante no ambiente e na renda do produtor, né? Aumenta a biodiversidade, diminuição de pragas, diminuição de doenças, né? Diluição dos custos de implantar pastagem, diluição dos custos de implantação de qualquer coisa, né? Melhor uso das infraestruturas, né? Eu já vi barracão de leilão de gado que numa época é usado para armazenar sementes de arroz. Imagina, a integração lavoura-pecuária sob o aspecto de uso do barracão, de uso da infraestrutura, né? Então, tem N formas, assim, N vantagens, né, que de vários aspectos, né, que a gente poderia mencionar, mas essas aí seriam algumas vantagens principais. Ótimo, ótimo. Então, professor André, muito obrigado pela participação. Eu também vou pedir para o pessoal que está assistindo o vídeo deixar o like, se inscrever no canal e pedir que compartilhem esse vídeo também para que possa alcançar bastante gente e passar esses conhecimentos, né, a todos. Muito obrigado. Obrigado, Trentinho. Um abraço a todos. Valeu.